Fala, pessoal, tudo certo por aí? O jogo entre Corinthians e Flamengo mostrou bem como o futebol pode ser cruel quando um time não aproveita as chances que cria. O Corinthians teve um primeiro tempo daqueles de encher os olhos, jogando em cima do líder do campeonato, sufocando, empurrando o adversário para trás, mas no fim das contas a frieza e a qualidade do Flamengo pesaram. O placar terminou em 2-1 para os cariocas dentro da Neoquímica Arena, mas a sensação é que a história poderia ter sido completamente diferente se os paulistas tivessem aproveitado o domínio inicial. Logo nos primeiros minutos dava para sentir que a postura do Corinthians era outra em relação a partidas anteriores. Contra o Sport, lanterna do campeonato, o time havia sido apático, sem energia, praticamente aceitando a derrota. Já diante do Flamengo, curiosamente, a atitude foi oposta. Pressão no campo de ataque, movimentação rápida, bolas enfiadas nas costas da defesa rubro-negra, torcedor empolgado nas arquibancadas. O treinador conseguiu montar uma estratégia que confundiu o adversário, aproveitando o fato de que o Flamengo vinha de uma partida pesada pela Libertadores, decidida apenas nos pênaltis. Era o cenário perfeito para surpreender, e o Corinthians conseguiu fazer isso, pelo menos até a pausa para o intervalo. O esquema com 3 zagueiros funcionou bem. O treinador armou a linha de 5 quando o time não tinha bola, mas com a posse os laterais avançavam e o volante Ranieri descia para ajudar na defesa, garantindo equilíbrio. No meio-campo, Maicon e Breno Bidon foram gigantes. Bidon, em especial, viveu um primeiro tempo iluminado, daqueles em que parece que tudo dá certo. Ele distribuía passes de qualidade, achava espaços onde ninguém mais enxergava, acelerava quando precisava e até aparecia perto da área para finalizar. Era como se o jogo tivesse entrado no bolso dele. Na frente, Yuri Alberto e Wesley Guimarães, o Guinegão, se movimentavam o tempo todo. Eles abriram espaços, puxaram contra-ataques, se apresentaram para tabelas. O problema é que a pontaria não acompanhou. O Corinthians criou pelo menos 4 chances claríssimas antes do intervalo, bolas que normalmente mudariam a cara de qualquer partida. Yuri teve oportunidades incríveis, mas em nenhuma conseguiu colocar a bola na rede. A cada lance desperdiçado, aumentava aquela sensação de que o futebol castiga quando você não faz o gol. E aí veio o lance mais emblemático da noite. Depois de tanto pressionar, o Corinthians conseguiu um pênalti em cima do jovem Breno Bidon. Era a chance perfeita de coroar a atuação com um gol e incendiar ainda mais a arena. Yuri Alberto assumiu a responsabilidade, mesmo vivendo um jejum de 4 meses sem balançar as redes. Só que a decisão dele surpreendeu a todos. Ao invés de bater firme, como já havia feito em outras ocasiões, ele tentou uma cavadinha mal executada. O goleiro Rossi, experiente com fama de pegador de pênaltis, praticamente defendeu sentado, sem esforço. Um erro grosseiro, quase inacreditável, que transformou a confiança corintiana em frustração. Esse lance pesou demais. O time continuou tentando, mas o nervosismo começou a aparecer. Para piorar, Yuri teve outras chances dentro da área e novamente desperdiçou. Quando finalmente conseguiu marcar, no início do segundo tempo, já havia deixado escapar a possibilidade de abrir vantagem no momento em que o Flamengo ainda estava atordoado. O gol dele foi bonito, típico de centroavante que sabe atacar o espaço, cortar o zagueiro e bater firme. Só que logo depois da comemoração exagerada no alambrado, ele recebeu o cartão amarelo que o tira da próxima rodada. Foi um misto de alívio e dor para a torcida. Enquanto isso, o Flamengo, mesmo desgastado, foi crescendo. No fim da primeira etapa já havia mostrado sinais de recuperação, com Arrascaeta começando a ditar o ritmo, Bruno Henrique chamando a responsabilidade e os laterais empurrando o time para frente. No segundo tempo, a diferença técnica ficou evidente. As substituições do técnico rubro-negro mudaram o jogo. Entraram nomes de peso como Luiz Araújo, Jorginho e até Gonzalo Plata, jogadores que dariam conta de ser titulares em qualquer time do país. O elenco profundo do Flamengo mostrou sua força, enquanto o Corinthians, com limitações de banco, tinha que recorrer a apostas que não surtiram efeito. A virada veio em 2 lances que escancararam essa diferença. Primeiro, uma jogada coletiva que terminou com Bruno Henrique participando da construção e a bola passando de pé em pé dentro da área corintiana até chegar no chute certeiro.
Depois, um erro de lateral mal marcado que originou a jogada do segundo gol. A defesa estava desorganizada, o time ainda reclamava da marcação e o Flamengo aproveitou para definir a vitória. Houve reclamação sobre a arbitragem, é claro, mas mesmo que o lateral tenha sido invertido, o que ficou evidente é que o Corinthians deixou o jogo escapar muito antes. A atuação do Corinthians deixou uma sensação agridoce. Ao mesmo tempo em que mostrou que o time pode competir de igual para igual com o melhor elenco do país, também escancarou a incapacidade de manter a intensidade durante 90 minutos e, principalmente, a dificuldade de transformar domínio em gols. O treinador acertou no plano inicial, mas quando precisou recorrer ao banco, as escolhas não surtiram efeito. Jogadores como Talisson Magno não conseguiram mudar nada, e a torcida já começa a perder a paciência com essas insistências. Do outro lado, o Flamengo apenas confirmou porque está no topo da tabela: paciência, qualidade técnica e capacidade de decidir nos momentos certos. O jogo terminou em festa rubro-negra e em frustração corintiana. A sensação é que, se o pênalti tivesse sido convertido, se uma das tantas chances tivesse sido aproveitada, a história poderia ser outra. Mas o futebol não trabalha com hipóteses, e sim com o que se faz dentro das quatro linhas. E no domingo, quem soube aproveitar melhor as oportunidades foi o Flamengo. O segundo tempo trouxe um contraste impressionante em relação ao que a gente tinha visto na primeira metade da partida. Se antes o Corinthians dominava e empilhava oportunidades, depois do intervalo o que se viu foi o Flamengo assumindo o controle, rodando a bola com paciência e ditando o ritmo como se estivesse em casa. Foi nesse momento que ficou claro o peso do elenco rubro-negro. Enquanto de um lado entravam nomes como Luiz Araújo, Jorginho e Gonzalo Plata, do outro lado o Corinthians precisava lançar mão de jovens inexperientes ou de jogadores que há muito tempo não conseguem corresponder dentro de campo. Essa diferença de opções pesou demais. Ainda assim, Yuri Alberto conseguiu marcar um gol logo no início da etapa final. Ele cortou o zagueiro com velocidade, invadiu a área e fuzilou o goleiro Rossi, um belo lance que parecia recolocar o Corinthians na partida. Mas foi aí que a noite do atacante se transformou em um retrato perfeito da montanha-russa que é a carreira dele. Depois de errar tanto no primeiro tempo e de desperdiçar um pênalti de forma infantil, ele finalmente marcou, mas estragou tudo na comemoração. Subiu no alambrado, recebeu o cartão amarelo e automaticamente ficou suspenso para o próximo jogo. Era o típico gol que poderia significar a redenção, mas acabou se tornando mais uma dor de cabeça para o treinador e para a torcida. Do outro lado, o Flamengo não se abalou. Pelo contrário, cresceu. Arrascaeta começou a encontrar espaços, Bruno Henrique passou a ganhar os duelos individuais e a defesa corintiana, que havia sido firme no início, já mostrava sinais de desgaste. O gol de empate saiu em uma jogada de toque de bola envolvente, dentro da área adversária, como se fosse um treino. Foi o retrato da superioridade técnica dos visitantes, que entenderam o momento certo de acelerar. O segundo gol gerou polêmica. O lateral que deu origem ao lance teria sido invertido pelo árbitro, e a defesa do Corinthians ainda reclamava quando o Flamengo aproveitou para concluir a jogada e virar a partida. A arbitragem virou alvo de protestos, mas a verdade é que os cariocas já tinham criado chances suficientes para virar mesmo sem esse detalhe. A reclamação foi natural, ainda mais porque o resultado final se desenhou a partir dali, mas colocar a derrota apenas na conta da arbitragem seria tapar o sol com a peneira. O treinador corintiano, na coletiva, deixou claro que também se sentiu frustrado. Ele havia montado uma estratégia que funcionou no primeiro tempo, mas viu seus jogadores desperdiçarem oportunidades incríveis. Questionado se o time escolhe em quais jogos entrar ligado, ele não negou. Disse que, se soubesse como resolver isso, já teria corrigido. Foi uma resposta enigmática, mas que escancara algo que a torcida sente há tempos. A equipe parece ter dificuldade de manter a mesma intensidade contra adversários teoricamente mais fracos. Perdeu para o lanterna do campeonato, jogou bem contra o líder, mas em ambos os casos saiu de campo sem nenhum ponto. O nome de Yuri Alberto inevitavelmente virou o centro das atenções. O atacante chorou, pediu desculpas, foi consolado pelos companheiros, mas a torcida não perdoou a cavadinha mal executada. Não era só o erro em si, mas todo o contexto.
O time pressionava, o Flamengo estava atordoado, a arena empurrava, ele vinha de um longo jejum e tinha perdido outro pênalti no clássico contra o Palmeiras. Além disso, o próprio clube já havia passado por um vexame parecido quando outro jogador tentou uma cavadinha contra o Mirassol. Repetir o erro parecia quase uma afronta. Para piorar, Rossi vinha de uma noite heroica na Libertadores, quando havia defendido duas cobranças decisivas. Era a soma de todos os elementos para que a decisão fosse desastrosa, e realmente foi. O torcedor ficou dividido. Muitos reconhecem a entrega e a raça de Yuri, que corre o tempo todo, se doa, incomoda os zagueiros e nunca se esconde. Mas a paciência tem limite, e esse limite foi testado ao máximo. A cobrança agora é para que ele entenda que não pode brincar em momentos decisivos, que precisa ser mais frio e pragmático. O futebol brasileiro está cheio de histórias de atacantes que perderam confiança justamente por não saber lidar com situações assim. Yuri tem talento e pode virar o jogo a seu favor, mas precisa amadurecer rápido. Do lado rubro-negro, o sentimento foi de confirmação. O time não fez um bom primeiro tempo, sentiu o desgaste físico, mas mostrou a maturidade de quem sabe que o jogo tem 90 minutos. Foi paciente, não se desesperou com a pressão do adversário, e quando teve a oportunidade, virou. É por isso que está no topo da tabela, abrindo vantagem sobre concorrentes diretos como Palmeiras e Cruzeiro, que tropeçaram na rodada. Mais do que vencer, o Flamengo mostrou que sabe administrar cenários adversos, característica de quem briga por títulos grandes. Enquanto isso, o Corinthians segue preso em um dilema. O treinador conseguiu dar padrão de jogo em alguns momentos, mas ainda sofre com limitações do elenco e escolhas questionáveis nas substituições. Jogadores da base, como o Guinegão, ganham espaço e mostram personalidade, mas sempre acabam sacrificados quando entram em cena nomes mais experientes que não entregam resultado. A torcida já não entende por que tanta insistência em certas peças, enquanto promessas ficam no banco. Essa falta de coerência mina a confiança e aumenta a pressão em cima do treinador. O que fica desse jogo é um retrato claro de dois momentos diferentes. O Flamengo vive a fase de confiança máxima, sabendo que tem elenco para decidir quando quiser. O Corinthians ainda busca consistência, alternando atuações empolgantes com erros grotescos que custam caro. O pênalti de Yuri Alberto simbolizou bem essa diferença. Enquanto um lado sabe o peso de cada detalhe e não desperdiça oportunidade, o outro ainda precisa aprender que, contra adversários desse nível, não existe espaço para brincar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome de Ronaldinho Gaúcho voltou a agitar as conversas. Recentemente, o ex-craque foi visto em entrevistas e redes sociais tecendo elogios ao Corinthians, e isso já começou a movimentar os torcedores e especuladores de plantão. De acordo com fontes próximas ao jogador, Ronaldinho teria destacado a tradição e a força da torcida alvinegra, exaltando o clube como um dos grandes símbolos do futebol nacional. É um time que respira futebol, que tem uma energia diferente quando joga em casa, teria dito, segundo relatos não oficiais, durante uma conversa em evento beneficente no sudeste do país. O burburinho não parou por aí. Torcedores nas redes sociais começaram imediatamente a imaginar possibilidades. Será que o ex-jogador estaria flertando com alguma participação simbólica no Corinthians, seja como embaixador ou em projetos sociais ligados à base do clube? Enquanto Ronaldinho nunca confirmou nada oficialmente, o simples fato de ter falado positivamente sobre o timão já provocou ondas de entusiasmo e especulação. Alguns jornalistas esportivos já brincam nos bastidores com a ideia de que o craque poderia aparecer em algum evento promocional ou até mesmo em um amistoso beneficente com a camisa do Corinthians. Nos grupos de WhatsApp e fóruns de torcedores, os rumores ganharam força. Há quem veja nas declarações de Ronaldinho um sinal de aproximação, enquanto outros interpretam apenas como reconhecimento da história do clube. Mesmo assim, a frase do ídolo, de que o Corinthians sempre teve uma energia única e uma torcida que empurra de verdade, foi suficiente para reacender debates e provocações entre rivais. Em tempos de mercado de jogadores agitado e redes sociais fervilhando, até um simples elogio de um craque aposentado pode gerar repercussão comparável a contratações bombásticas.
Enquanto os rumores se espalham, uma coisa é certa: Ronaldinho Gaúcho, mesmo longe dos gramados, continua capaz de movimentar paixões, gerar burburinhos e manter seu nome no centro das discussões. Para o Corinthians, essa simpatia inesperada pode ser um presente simbólico, um lembrete do peso de sua história e da admiração que desperta em grandes nomes do futebol mundial. E, claro, os torcedores já fazem suas apostas. Será que um retorno do ídolo de maneira simbólica está mais próximo do que imaginamos? Por enquanto, ficam os elogios e o suspense, ingredientes perfeitos para o burburinho que promete não se apagar tão cedo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!